Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco da Gama vive um momento de grande pressão no Campeonato Brasileiro e entra no segundo turno com a missão de se afastar da zona de rebaixamento. Após uma sequência de 5 jogos sem vitória, o time ocupa a 17ª posição na tabela com 16 pontos, o que o coloca em uma situação delicada na competição. O time comandado por Fernando Diniz sabe que, a partir de agora, cada jogo será fundamental para evitar que o pesadelo do rebaixamento se torne uma realidade ainda mais próxima. O mês de agosto será um teste de fogo, com confrontos diretos contra times que também estão lutando para escapar da parte de baixo da tabela. Para a torcida vascaína, a expectativa é de que o time consiga reverter a fase negativa e embalar uma sequência de bons resultados que traga um pouco de tranquilidade. Neste mês, o Vasco terá 4 duelos cruciais, sendo 3 deles fora de casa e 1 em São Januário. O primeiro compromisso será contra o Santos, neste domingo, no Morumbi, um estádio tradicional e difícil para qualquer visitante. O Santos, com 21 pontos, está na 14ª colocação e tem uma ligeira vantagem sobre o Vasco, mas a diferença de pontos não é grande, e a partida se apresenta como uma grande oportunidade para os cariocas somarem pontos fora de casa. O time paulista vem de uma sequência irregular e, assim como o Vasco, não tem mostrado um futebol convincente. Por isso, a partida se torna um confronto direto de vital importância para as ambições do clube carioca, que precisa aproveitar esse tipo de jogo para escapar da parte de baixo da tabela e respirar um pouco mais aliviado. Após o confronto contra o Santos, o Vasco terá um jogo atrasado da 14ª rodada contra o Juventude, no Rio Grande do Sul, no dia 20. O time de Caxias do Sul vive uma situação ainda mais difícil que a do Vasco, ocupando a 18ª colocação, com apenas 11 pontos, e na zona de rebaixamento. Esse jogo, portanto, é ainda mais decisivo, pois a vitória significaria um avanço importante na tabela, além de ser um confronto direto entre duas equipes que lutam pela sobrevivência na Série A. O Juventude, assim como o Vasco, tem lutado para encontrar consistência no campeonato e conseguir sair da parte mais baixa da classificação. Esse é um daqueles jogos que, com um resultado positivo, o Vasco poderia dar um grande passo para se afastar da zona de perigo e ganhar confiança para o restante do campeonato. O único jogo em casa no mês de agosto será contra o Corinthians, no dia 24, em São Januário, e esse confronto é outro que promete ser um grande desafio para o time da casa. O Corinthians, que está na 13ª colocação com 22 pontos, tem vivido uma temporada irregular, mas é uma equipe tradicional e forte, que sempre dificulta as coisas para seus adversários. Para o Vasco, esse é um jogo em que a vitória é praticamente uma obrigação, considerando o fato de jogar em casa e a necessidade de somar 3 pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. A torcida vascaína espera que o time mostre toda a sua força no Caldeirão e consiga pressionar o adversário, tornando o ambiente em São Januário um fator positivo para o desempenho da equipe. A sequência de jogos do Vasco se encerrará com um confronto contra o Sport, no dia 31, na Ilha do Retiro, em Recife. O Sport, que ocupa a lanterna da competição, tem sido um dos times mais fracos do campeonato até agora e é uma das equipes mais vulneráveis no momento. Para o Vasco, esse é um jogo onde a vitória é quase obrigatória, considerando o péssimo momento do adversário. Porém, jogar fora de casa nunca é tarefa fácil, e o Vasco precisará estar atento a todos os detalhes para não desperdiçar essa chance de conquistar os 3 pontos. Um bom resultado contra o Sport poderia ser o impulso necessário para o Vasco se distanciar da zona de rebaixamento e iniciar um novo ciclo no campeonato, com mais confiança e menos pressão. A sequência de jogos exige muita concentração, dedicação e trabalho em equipe, pois as chances de recuperação são limitadas e a cada rodada a situação pode se tornar ainda mais complicada. Para se preparar para essa maratona de jogos, Fernando Diniz terá pela primeira vez, desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, uma semana cheia de treinamentos para aprimorar o desempenho da equipe. Após o empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro, no último sábado, o treinador poderá trabalhar com mais calma no CT Moacir Barbosa, visando corrigir falhas, melhorar o entrosamento e preparar os jogadores para os desafios que virão. A comissão técnica tem a chance de ajustar o time, principalmente no aspecto tático e psicológico, para que o elenco entre em campo com mais confiança. Com uma sequência decisiva pela frente, o Vasco precisará estar no seu melhor para evitar que os próximos jogos se tornem uma luta ainda mais difícil contra o rebaixamento. A torcida vascaína, por sua vez, espera que o time mostre sua força, pois é nesses momentos de pressão que os grandes clubes e suas torcidas se tornam ainda mais unidos em busca do objetivo final, a permanência na elite do futebol brasileiro. O que aconteceu com o bom futebol do Vasco? A pergunta ecoa entre os torcedores, frustrados e desconcertados com a trajetória do clube nos últimos meses.
O time que já foi símbolo de luta e garra agora se vê imerso em uma sequência de resultados negativos, sem vencer as 5 partidas no Campeonato Brasileiro e ocupando a temida 17ª colocação. A vibração que antes tomava conta de São Januário agora é ofuscada pela angústia de uma torcida que não reconhece mais o futebol que um dia fez o clube brilhar. O time de Fernando Diniz parece ter perdido sua identidade, e, com cada jogo que passa, a sensação de que o Vasco está se afastando de seu próprio legado cresce. O que aconteceu com aquele futebol vibrante e audacioso, que unia paixão e habilidade? A resposta parece simples, mas dolorosa. A falta de consistência e o desgaste emocional parecem ter sepultado as esperanças de uma temporada mais digna. Com confrontos diretos contra times na parte de baixo da tabela, o Vasco encara agosto como um mês decisivo. No entanto, ao olhar para o campo, é difícil ver sinais de uma reação. Em vez de mostrar a força necessária para sair da crise, o time tem sido marcado pela insegurança e pela falta de intensidade, elementos que costumavam ser suas marcas registradas. O futebol que antes encantava agora está em declínio, e cada rodada sem vitória parece cavar um buraco ainda mais fundo. A derrota para o bom futebol vascaíno não é apenas uma questão de resultados, mas de uma identidade que se perdeu pelo caminho. A torcida, que sempre foi fiel, se vê cada vez mais afastada, tentando compreender o que aconteceu com o clube que um dia já foi sinônimo de excelência no futebol brasileiro. O que restou desse time que já fez história? O futuro próximo, com confrontos decisivos, revelará se há uma chance de renascimento ou se o fim do bom futebol do Vasco já é uma realidade. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Torcedor vascaíno, o que você acha da atual fase do time? O que aconteceu com o futebol envolvente e combativo que sempre fez você se orgulhar? Está na hora de aceitar que o bom futebol do Vasco se foi, ou ainda há tempo para uma recuperação? Cada rodada sem vitória traz mais insegurança, e a torcida já começa a questionar se o clube ainda tem forças para voltar a ser grande. Será que estamos vendo o fim de uma era, ou será que o Vasco pode dar a volta por cima? A grande pergunta que fica é, o que falta para o time se reencontrar? Será que o caminho está em mudanças no elenco, ou em algo mais profundo? O técnico Fernando Diniz terá forças para mudar o cenário? A pressão está cada vez maior, e o Vasco precisa urgentemente mostrar a sua força para não perder de vez sua identidade. A torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, espera uma reação. O que será necessário para que o time se recupere e volte a ser o gigante que todos conhecem? Torcedor, queremos saber sua opinião. Como você vê o futuro do time? O que deve ser feito para reverter essa fase e devolver o orgulho à torcida? Sua voz é fundamental nesse momento. Comente, compartilhe suas ideias e reflexões sobre o que o Vasco precisa para recuperar o bom futebol e voltar a brilhar nos gramados. A luta para sair da crise passa por todos nós. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.